isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Ei, louvemos esse Deus maravilhoso, que nos quer, que nos ama, que anda atrás de nós. Ai, o Espírito Santo que fica, tipo, nos cercando, se aproxima com amor para ver se a gente vai mais para Deus. É o máximo esse amor e nós rejeitamos, e o povo rejeita Deus. Para andar na carne, para andar no mundo, nos prazeres. Deixa Deus de lado, porque eu tenho a minha vida. Não, você, se quiser a sua vida, você perde a vida, Jesus falou. Se você quiser ter vida, você tem que pegar a minha vida, não é que Jesus disse? Então aprenda isso com o Espírito Santo. Você quer ter vida? Você quer ter bênçãos? Você quer ter tudo que vem para o seu bem? Então é Jesus. Então adquira essa vida. Perca a sua vida própria. Porque se você quiser viver nessa vida própria, você vai perdê-la. Porque não tem vida nessa vida. Vida é só a vida, é Jesus. É isso que a igreja precisa entender, que vida é só Jesus. Está cheio de gente andando aí por aí, para cima e para baixo, mas não tem vida para Deus. São pessoas mortas espiritualmente. E também está cheio de gente dentro da igreja que é morta espiritualmente. Pessoas que não nasceram de novo. Porque a pessoa que nasce de novo, ela é transformada, ela é mudada. Há uma mudança na hora que você nasce de novo, ou não? Já percebeu? Então, se você percebeu que um dia você mudou completamente por dentro, e você nem sabe explicar como que aquilo aconteceu, mas foi porque você aceitou Jesus na sua vida, então você nasceu de novo. Porque talvez você não se lembre exatamente o dia, a hora, a data em que você nasceu de novo, mas você sabe mais ou menos a época que algo aconteceu e você mudou completamente, porque você começou a amar Jesus, que você nunca amava, você nem sabia. Não é questão de ir na igreja, porque está cheio de gente que vai na igreja e não ama Jesus, e nunca mudou. São pessoas religiosas, né? As pessoas religiosas só falam, elas não têm mudança. Porque a pessoa, quando muda, ela não esquece. Assim como quando você nasceu do ventre da sua mãe, e foi feito um registro seu, e você, então, através do registro, sabe que dia que foi, tem até a hora. Então, você jamais esquece o dia que você nasceu no plano natural, porque você comemora todos os anos. Ou não? Sim. Não, você não está doido. Você não está esquecido, com amnésia. Você sabe o dia que você nasceu, que você comemora todos os anos. E quando foi que você nasceu de novo, que trouxe uma mudança na sua vida? Você não lembra? A pessoa que nasceu de novo lembra. Nunca ela vai esquecer. Jamais. Então, é isso aí que é andar no Espírito. Esse nascimento novo é o marco da sua eternidade com Deus. Porque ninguém morre da carne, cai dura aqui, vai enterrado, cremado, seja o que for, e ela deixou de existir. Isso não existe. Ninguém deixou de existir. Todas as pessoas que passaram no planeta, que já não estão mais aqui porque morreram fisicamente, elas estão em algum lugar. Se estão mortas espiritualmente, estão no inferno. Se estão vivas espiritualmente, estão no céu. Estão acompanhados, gente? Amém. Por isso que você tem que sintonizar. Você tem que ir na igreja para ouvir pregação, para entender um pouco, para ir em casa assimilar, orar, ler Bíblia, para você viver esse marco da sua vida que você foi mudado. Você nunca aconteceu isso, que você começou a enxergar Jesus? Porque quando você vivia a vida religiosa, você nunca enxergou Jesus. Você só viu a história dele crucificado e aquelas procissões na rua, aquela coisa, encenação de chororó, coisa que não tem chororó. Aquilo é glória. O diabo foi derrotado, nossos pecados foram derrotados lá. Né? Então aquilo lá não é nascimento novo, porque não fez diferença na vida de ninguém. Todo ano era aquele chororó, aquela coisa, aquela comemoração de um vazio.
que não acontecia nada na vida de ninguém, ou não? Uma religião barata, demoníaca, certo? Porque nós celebramos a glória de Deus em ter nos salvado. Então isso é o nascimento novo, que capacita você a andar com Deus, porque antes você não tinha capacidade para andar com Deus, porque você era uma pessoa morta espiritualmente. Quando você aceitou Jesus, o Salvador, a obra quem fez no nosso espírito foi o Espírito Santo. Mas quem pagou o preço foi Jesus, a vida é Ele. Então o Espírito Santo veio e trouxe o Salvador, que pagou o preço, Jesus. Naquela hora você sintonizou Jesus. Sua vida mudou, você quer Jesus, você lembra dele. Se você ainda lembra dele, você está salvo, senão você não está salvo. Tem gente que vai atrás de Jesus porque, é interesseiro. Não é questão disso, quando você ama, não é interesse, né? Você vai atrás porque você ama, né? Mas tem pessoas que vão atrás por interesse. Deus é tão bom, porque ele pensa, quem sabe, né? Eu consigo atrair essa pessoa com o meu amor e ela vem para mim para não ir viver eternamente no inferno. Porque Deus sabe o que é o inferno. Ele sabe tudo. Entendeu? Esse é o cuidado de um Deus que é Pai. Então pensa nisso. O marco da sua vida, quando você nasceu de novo, a mudança que aconteceu na tua vida, você não pode deixar isso esfriar. Está lá em Apocalipse. Frio e morno, vai dar, não é mesmo? Ele diz que tem que pegar fogo, é igual. Você tem que ativar o Espírito Santo que está aí dentro, para isso não acabar dentro de você. Isso é importantíssimo. Os dias que você ficou com aquela alegria, por que você deixou isso acabar? Porque você é uma pessoa que não tem sede e fome de Deus, o Espírito Santo não pode fazer nada. Todas as pessoas que têm sede e fome de Deus, elas nunca perdem o pico. Estão sempre naquela, não precisa ninguém estar pregando. Aquilo faz parte do coração da pessoa. Porque não é a igreja que salva, a igreja ajuda a lembrar o que é a palavra, quem é Jesus, se você está fraco, para você se animar, e se você está forte, para você redobrar a força aí. Tá? Porque a sua vida com Deus é que salva você. Mas eu não estou deletando a igreja, porque na verdade a igreja não é esse prédio, somos nós. Você é parte da igreja. Estão me acompanhando, gente? Nascimento novo. O que aconteceu? Que você acendeu uma luz na sua vida. Você não começou a falar para os outros, Jesus? E por que você não fala mais? O que aconteceu com você? Você perdeu a salvação? Não. Você deixou lá de lado? Deus não pode fazer nada com você. Você não é testemunha de Jesus mais? Não tem força? Está sem o Espírito Santo agindo? Está andando na carne, não está andando no Espírito. Lembra quando você nasceu de novo, que você anunciava Jesus? Você lembra, porque você realmente nasceu de novo. Mas como é que foi isso, aconteceu no seu espírito? Que terreno é esse? Tá valendo? Só Deus pode nos transformar. E a transformação que Ele faz é do jeito dele. Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Ele é bom demais, porque Ele está andando atrás de você. Todo dia Ele anda atrás de você. E você nem dá bola. Eterna é a sua misericórdia. Agora vamos lá. Maior é o que está, é o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Os teus problemas é o que está, dê ênfase para isso. Está no mundo, os seus problemas. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E todos nós juntos dizemos: glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, Deus seja louvado. Glorifica o nosso Deus poderoso e Pai pela sua vida, por você estar aqui hoje. Porque você veio, porque Deus te convidou. Todo dia Ele nos convida para andarmos com Ele. Nós é que decidimos. Você sabe, né? Que quem toma a decisão da sua vida é você.
não é o pessoal lá da sua casa que manda em você, porque você não é nenhum bebê, não é um amigo, nem é o pastor que te obriga a vir na igreja, é? Então, todo dia você faz uma escolha na sua vida. Todo dia você é chamado para andar com Deus. Agora, a escolha é você que faz. Por quê? Deus é tão magnífico, tão maravilhoso, que Ele, veja, Ele criou Adão e Eva, Ele criou esse ser humano para ter o livre-arbítrio, para poder fazer o que quer. Porque, né, ele não quer ficar dominando você sem que você queira. Você tem que se entregar a ele para ele ter o domínio. Não é igual o diabo, que você nem quer e ele te domina e você é cego. Você faz tudo o que ele quer porque você é cego espiritualmente. Não é por aí. É bem diferente a operação do diabo e a operação do nosso Deus. Então, Deus, mesmo quando nós nascemos de novo, nós não perdemos o livre-arbítrio. Porque, veja, no Antigo Testamento, eles tinham a lei, eram obrigados a fazer os sacrifícios para terem as bênçãos de Deus. Porque tem toda uma história espiritual aí do porquê, que eu tenho ensinado, mas hoje eu não vou pregar sobre isso. Mas, quando veio Jesus, não foram precisas aquelas obras mais, de sacrifício de animais, aquela coisa toda. Não foi mais preciso, tá? Para não perder as bênçãos de Deus. Mas então, com Jesus, nós somos libertos dessa parte carnal de ter que fazer aquele sacrifício. Porque os sacrifícios agora, Jesus diz, está bem claro aqui, que é sacrifício de louvor. Ele chama isso de sacrifício. Quer dizer, mesmo quando você está na pior, numa condição de morte, num ataque bravo do diabo, é um sacrifício louvar. Porque a tua carne está desfalecida. Ela quer morrer, porque é isso que o diabo quer. Tá vendo? Porque viver na emoção é isso aí. Porque se você vê uma coisa, acontecer uma coisa que afeta a sua emoção, para ela ficar no alto, glória a Deus, aleluia, é Deus, é Deus. Mas isso não é Deus, coisa nenhuma. Quando acontece um negócio que tira as suas forças, você nem sabe falar de Deus, nem sabe um nome de Deus na tua boca. Mas veja, então, é um sacrifício de louvor, mas, mesmo assim, nós temos o livre-arbítrio. Deus é maravilhoso, ninguém anda com ele forçado. Anda porque quer, porque tem fome e sede. Como Jesus diz, quem tem fome e sede, o Espírito Santo age. Quem não tem, o Espírito Santo age. Se você não ora muito em línguas, porque você é uma pessoa que não tem fome e sede de Deus, não é bom você saber disso? Que você está fraco, sem apetite. Você está precisando tomar aquele como chama aquele negócio que é do bacalhau lá? Vocês lembram quem era? É um fortificante, né? Lembra? Biotônico. Para as criançadas. Então, bebê tá fraco. Porque, olha, adulto maduro espiritual não fica fraco. Não tem essa fraqueza. Você tem que sintonizar, colocar a tua vida no Espírito, porque Ele já te libertou. Você é que não quer agora. Você tem que buscar o Espírito Santo. Afinal, você foi batizado com Ele, Ele mora aí. Você nem liga para Ele, você faz o que você quer, você toma a sua decisão, você não dá testemunho de Jesus, você só reclama, cadê Deus? Ninguém me ama, ninguém. O cara, se ele não se converteu, ele está até cantando isso lá no inferno, até hoje. Vai ser pro resto da vida. Tem nada disso. Jesus te ama. Não é para você andar fraco. Você está com Deus. Você tem que passar tempo com Ele. Para essa tua carne ficar na cruz. Porque se você andar no Espírito, o Espírito Santo flui do seu espírito para a sua alma. Olha aí. É assim que funciona. O Espírito Santo flui do seu espírito para a sua alma. Para te dar força mental, emocional, sentimental, e daí ela passa a força de Deus para o físico. Senão o físico, ó, cai, igual o abacate maduro lá do último galho do pé. E acontece o quê, hein? Esborracha.
Vira um patê no chão, não dá nem para recompor aquilo. Tá valendo? Porque anda na emoção, na carne. Mas eu vou ensinar isso hoje, porque tem jeito, tá? Porque Deus tem um jeito para transformar a nossa vida. O primeiro passo da transformação já foi a salvação, que foi o que eu acabei de explicar. Você nasceu de novo? Você não se lembra quando você nasceu de novo ou você nunca nasceu de novo? Eu lembro. Meu Deus, eu não lembro assim exatamente o dia. Foi uma coisa que foi acontecendo que eu nasci de novo em casa, gente, sozinha. Eu ia para a missa, na igreja. Eu não estava em grupo carismático nenhum. E lá era Páscoa, eu me lembro daquela igreja. Depois eu preguei muitos anos naquela igreja. Mas tinha umas 500 pessoas, cabia isso naquela igreja. E no domingo eu estava lá, mas o Espírito Santo estava me sondando, ele estava vindo, porque eu estava querendo esse Deus. Porque eu ia buscar esse Deus e falava com ele. Ele estava já me buscando. E eu disse, como que você pode estar, Deus, em todas essas pessoas que estão aqui? O padre estava pegando o que ele queria lá, mas eu estava com Deus. Eu estava falando com ele. Depois que eu nasci de novo, a primeira vez que eu fui num seminário de vida e espírito lá em Campinas, com os carismáticos, os primeiros carismáticos aqui do Brasil, na hora que aquele povo todo de braço erguido, adorando a Deus, louvando, eu disse, mas é isso que eu quero para a minha vida? É isso que eu quero. Então eu escutei a voz do Senhor dizendo, eu já estou com você. Eu já tinha nascido de novo. Então, eu me lembro muito bem a mudança da minha vida. Eu cantava hino o dia inteiro, que é o que eu faço até hoje. Eu canto, cantando, estou fazendo as coisas, estou cantando, estou louvando a Deus, estou falando com Deus direto. Eu nunca larguei mão de fazer isso. Então, a gente ia para a praia a cada 15 dias. E o meu pai, minha mãe, eu com as crianças, Fernando. E lá, mas olha, punha fita cassete, era fita cassete, de louvor, gente. O Fernando nem ligava, gostava também. E nós cantávamos, nós fazíamos, eu levava violão, chegava lá, louvava a Deus, vamos ler Bíblia, vamos fazer oração. Nunca mais eu parei de fazer isso. Eu me lembro, mas você nasceu de novo, você está morto? Ou você está vivo? Como é que é isso? Eu encontrei com esse Deus da vida, com esse Deus que é o que Ele diz que Ele é. E eu queria orar em línguas. E a minha prima, a Marinês, ela mudou para São Paulo, perto de casa, e a gente ficava orando. Ela veio com a Bíblia, vamos começar a orar, não sei o quê. Às vezes a gente ia na casa dela também, que era perto de casa. Aí ela às vezes fazia cambarela. Eu falei assim, mas como que é? Eu quero isso. Ela falou assim, mas eu não sei, eu também não sei como é que faz esse batismo. Ela falou, eu não sabia. Eu não sei, uma pessoa lá da igreja que eu ia, ali na Rua Maranhão, ela, conversando de carismático, ela falou assim, eu tenho uma fita que tem a oração em línguas, o povo está orando. E o ministro está lá orando. Eu falei, então me dá. Aí eu fui colocar ali, eu com a minha mãe na hora, começamos a orar em línguas. E nunca mais. Nunca mais, gente. Você tem que sintonizar Deus e largar a mão de ficar achando, escutando conversa. Você tem que ler Bíblia. Vai ler evangelhos, as cartas. Elas te dão, sabe, uma vida, uma visão. Você começa a entender Deus. Agora, eu li a Bíblia e estava entendendo tudo, e Deus me dando resposta. Mas espera aí, como que é isso? O senhor faz assim ou assado? Eu via Deus dentro de mim e falava, não, eu faço assim. Gente, não é o máximo isso? E é assim que é até hoje. Agora, vocês, é incredulidade, pelo amor de Deus, anda na carne. Recebeu o Espírito Santo, nasceu de novo e está incrédulo. Você não tem gosto por Deus? Você tem gosto por quê, então? O que traz gosto na sua vida? Se não é Deus. Onde você está? Você está servindo a quem? Pensa nisso. Você tem que ter essa coisa, esse fogo aí dentro. Mas Deus quer fazer isso, tá? Então essa transformação que Deus é o jeito dele de fazer em nós, vem através do Espírito. Não adianta, porque você vai ter que usar o seu Espírito nascido de novo. Você não vê o seu Espírito, você não sente, você não toca ele. Mas você sabe que ele está dentro de você pela palavra de Deus. E como que funciona esse Espírito? Tudo é a Bíblia que fala para você, porque a palavra de Deus é a verdade.
ela é a coisa mais poderosa que Deus nos deu, é a palavra dele, é a verdade, que é a Bíblia, tudo que está aqui, tá? Agora, vocês precisam entender uma coisa. Uma pessoa que nasceu de novo, amém, vocês nasceram de novo. Se hoje tem alguém aqui que não nasceu de novo, nós vamos fazer uma oração para você no final, se você acha que você não nasceu de novo. Mas, sabe por quê? A pessoa nem ora, esse negócio de orar em línguas sem estar nascido de novo, não pode acontecer isso. Não existe isso. A pessoa primeiro tem que nascer de novo, para depois orar em línguas, tá? Então, uma pessoa que nasceu de novo, atenção para isso, ela pode ser espiritual e carnal. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela não é só espiritual. Então, é por aí que nós temos que tomar cuidado. Veja 1 Coríntios agora, capítulo 3, e nós vamos ver o primeiro versículo. Paulo vai começar a ensinar agora o que é a vida no Espírito, o que é nascer de novo. Tá? E nós vamos, então, entender que andar no Espírito é viver na verdade, amém? O que é andar no Espírito? Atenção, olhe para mim. O que é andar no Espírito? Andar na verdade. E o que é a verdade? A palavra de Deus. Ficou claro? Você tem que saber isso. Porque senão você não entende a pregação, você não entende o que a Bíblia está dizendo. Tá? A verdade, ela é andar no Espírito. Quer dizer que andar no Espírito está estabelecido na verdade. É por aí. Para se você quiser ouvir Deus, você tem que ter a verdade no seu coração, senão você não ouve. Você nunca sabe discernir se é você ou o diabo, quem que é que está falando. E se é Deus. E pode pegar sempre o caminho errado, porque não tem a palavra estruturada aqui. Não tem discernimento. Não enxerga, não ouve no Espírito. Então veja, primeiro versículo de 1 Coríntios capítulo 3, Paulo diz assim, olha, queridos irmãos, eu, porém, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Então aqui está, o Espírito é a pessoa que anda no Espírito. Não pude falar com vocês no espiritual. Então, a parte espiritual é a pessoa que anda no Espírito. Eu não pude falar num tom espiritual. Porque você é carnal. Então, a pessoa carnal não entende o tom espiritual. Não adianta, você pode morrer de falar, porque você não entende aqui. Você tem que ter a revelação aqui. Quem não ora muito em línguas não tem sede e fome de Deus. É bom você saber isso. É muito bom você saber isso. Tá? Porque eu orei tanto em línguas que Deus me levou para os Estados Unidos para eu aprender isso aqui. Porque aqui não tinha ninguém para me ensinar. Vocês estão me ouvindo? Não é para me copiar. Ah, então eu vou também. Ué, Deus mandou? Vai lá que você vai se afundar no meio do caminho, né? Estão acompanhando? Não é copiar, gente. Deus tem um plano para você. É isso aí. E lá você está lá lembrando de orar em línguas? 2 minutos de oração em línguas. Ah, na minha igreja ora em línguas. É o pastor que ora. Cambarei abaixar. 2 minutos. O que é isso? Nem ele ora na casa dele. Porque se ele orasse na casa dele, ele vinha trazer fogo para o povo orar aqui. Que é assim que é. O fruto vem da árvore. Tá? Que tem uma raiz. Então é isso aí. Ele falou, olha, eu não posso falar com vocês num tom espiritual, mas na carne, porque vocês são crianças, são bebês. Então quer dizer que uma pessoa, sendo salva, ela pode ser espiritual ou carnal. É o que a igreja de Cristo Jesus está cheia. Pessoas carnais não entendem nada do Espírito. Depois não sabe como recebe as bênçãos. Porque se você anda no Espírito, você tem fé. Se você anda na carne, você é incrédulo. Você não tem fé. Entendeu? Tá valendo? Então, não é para você ficar nesse passo, eu não tenho fé. Vai orar. Ei, todos nós nascemos com uma medida de fé, nascemos de novo, está escrito aqui. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos com uma medida de fé que Deus nos deu. Ok? Mas, depois, você tem o batismo no Espírito Santo para você orar em línguas. Porque
você não passa hoje a noite inteira sentado no sofá da tua casa, orando em línguas? Foi o que mudou minha vida. Eu já orava demais. Por isso que eu fui para os Estados Unidos, senão eu não tinha ido. Senão eu não tinha ido, porque era o plano de Deus para a minha vida. Aquela situação. Depois, eu orava demais, como eu já disse. Eu chamei um grupo aí comigo. Um grupo era pouca gente. Era o Cristiano com a Fabíola, a Denise, a Marta, minha mãe e eu. Nós ficamos sentados lá orando. Depois veio umas duas, mas depois também não deu certo, acabou. Mas nós ficamos um tempão fazendo isso. À noite, no sábado, eu saía do culto, nas casas, e depois a gente se reunia. Começava às 9 horas. Cada um ia para sua casa, que morava tudo aqui, fazia o que queria, vinha lá. A gente sentava e ficava orando até 3, 4 horas da manhã. Meses e meses e meses. O que aconteceu? Traduzi o livro do pastor Dave e trouxe o pastor Dave para o Brasil 10 anos seguidos, 3 vezes por ano, aqui em Alphaville, e 3 vezes para o Japão. Tá valendo? Então, você aguenta sentar lá e ficar orando? Porque nós já tentamos fazer aqui, um dorme aqui, outro dorme ali, outro precisa rodar, e o tempo inteiro para o banheiro. Gente, vai cada um para sua casa. Lá você vê, se você quer, você já deita e dorme lá debaixo das suas cobertas. Porque isso depende de você. Não adianta você querer ajudar a pessoa nesse ponto, porque ela não quer. Não vai. Tá valendo? Não vai. Isso você que tem que determinar, você não precisa de ninguém, não. Tá? Porque quando eu cheguei aqui, em Alphaville, que Deus que me mandou, arrumou até tudo para o meu marido trabalhar aqui e ter tudo aqui. Porque como é que eu ia vir para cá sendo o plano de Deus, se eu sou casado com ele? Como que eu ia vir? Ele arrumou tudo para ele. Primeiro, Deus é bárbaro, porque eu orava em línguas. Depois, quando eu cheguei aqui, eu ia lá no meu quintal, que era grande, ficava andando lá no meu quintal, orando em línguas. O Senhor disse que onde eu ponho o meu pé, é meu, o Senhor já me deu, aí é Alphaville. Para eu pregar o evangelho, o Senhor mandou eu vir aqui para pregar. Aonde eu vou, o que é para eu fazer? E orando em línguas, todo dia. Estava lá um tempão, horas, no meu quintal. Até que uma mulher me ligou e falou, olha, não dá para você vir fazer uma reunião, blá, blá, blá. Começou pronto nas casas, foram 10 anos. Era a nora do Antônio Hermílio de Moraes, que morava no mesmo residencial que o meu. Começou na casa dela, com 6 pessoas. Então, gente, eu não estou aqui de bobeira. Eu estou fazendo exatamente o que Deus quer. Agora, você não consegue ver o plano de Deus para a sua vida, que vai mudar você completamente. Se você servir a Deus dentro do plano dele para a sua vida, ele sustenta você. Porque você tem que estar nele para você fazer o que ele quer e para você poder receber até a segurança para a sua vida. Porque se você está andando no seu chamado, tem segurança, se você está firme nele. Então, ele dizia, eu não posso falar com o bebê porque você não entende, tá? Agora, um incrédulo que não nasceu de novo, porque tem o crente incrédulo, ok? Mas vamos dizer do ímpio. O ímpio nunca é chamado de carnal, porque ele não tem espírito nascido de novo, tá? Ele vive nas trevas, é outra coisa, tá? Então, não confundam. Tá, então, o ímpio, obviamente, ele é um incrédulo, ele não é nascido de novo, na Bíblia inteira, nunca ele é chamado de incrédulo. Só a pessoa que nasce de novo que é salva. Ou ela anda na carne, ou ela anda no espírito. Quando ela está na carne, ela é incrédula, ela não tem fé. O espírito é que tem a fé. Então, veja agora aqui do lado, 1 Coríntios, aqui no capítulo 2, o versículo 14. Olha aí do ladinho na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, versículo... E aí, olha, o que quer dizer essa pessoa que anda no natural? Nasceu de novo, mas anda no natural. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, amém? Porque é com a mente. Porque é com a mente. Não, eu não vou fazer isso. Porque está com a mente. Eu nem sei como que é isso, porque está com a mente. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não tem Deus. O homem natural.
Ele é realmente um incrédulo. Ele não aceita as coisas de Deus. Isso é loucura. Como é que você vai agora e ficar esperando que não sei das que, não é, gente? Não é assim. O que é isso? Você tem que tomar a sua parte, você tem que fazer. Aí já mistura o que a Bíblia diz que é para você fazer a sua parte. Fazer a sua parte é ficar sintonizado com Deus, confessando a palavra, orando em línguas, lendo a Bíblia, estudando, adorando o Senhor, louvando. Essa é a sua parte. Não pecando, firme no foco na visão que Deus te deu. É por aí. Agora, o homem natural é totalmente incrédulo. Ele não aceita as coisas de Deus. O que quer dizer isso? A tua mente natural, a tua mente carnal, ela não aceita. Fala, ai, isso não. Ela retruca. Ela é terrível, ela é horrível, tá? Então, porque, gente, essa parte espiritual tem que estar ligado com o Espírito Santo. Senão não pode, não dá, não vai. Tem que ser com o Espírito Santo. Para você andar no Espírito, tem que estar ligado com o Espírito Santo. Senão não vai. Porque você pode nascer de novo e não ter o Espírito, não ter sido cheio com o Espírito Santo. Obviamente que a obra do nascimento novo, o Espírito Santo é que abordou você, que fez acontecer o que Jesus fez. Mas você não foi cheio, ele está lá, você não recebeu ele ainda. Para mudar agora a sua parte carnal para espiritual. Porque você só foi salvo. Entendeu? Você só foi salvo. É diferente de você ser um ser espiritual agora, com o Espírito Santo, para você nascer de novo. Para você servir o Senhor, entender o que a Bíblia diz, é isso aí, tá? Então, o Espírito Santo, quer dizer, os crentes que andam na carne, eles podem ser chamados de carnais quando eles não deixam o Espírito Santo agir na vida deles através do Espírito que está em você, do seu Espírito. O Espírito Santo age no seu Espírito. E se você não deixa ele agir na sua vida, ele não pode entrar nessa parte carnal que é a alma, a mente, sua vontade própria, suas emoções, seus sentimentos. Ele não pode. Porque você recebe a revelação no Espírito, mas de tanto orar, ele vai para a sua cabeça, para o entendimento. Por isso que quando você começa a ouvir as coisas de Deus, te dá um crepe tão forte, torpor. Você já ouviu falar em torpor? Teu olho fecha, é um peso? Então, porque está com a cabeça em trevas. A mente não aguenta, ela é trevas. Todo mundo sabe o que é isso. Dá um sonão, mas dá uma vontade. Mas se parar de falar, para o sono na hora. Você já viu isso? Então, isso é uma coisa espiritual, gente. São trevas. Você tem que sair dessa. Você está andando na carne. É carne isso. Então, precisa muito do Espírito Santo, tá? Se o Espírito Santo não está agindo, então o crente pode ser chamado de carnal. Ok? Porque está na cabeça. Faz conta com a cabeça de evangelho. Já dá um significado com a cabeça. Não é. Não é para você usar a sua cabeça. É para você receber do Espírito. Mas é o Espírito Santo que faz isso, tá? Então, por isso que o cristão ele é chamado uma hora de carnal. Isso não é uma ofensa. Isso é uma condição e que nós temos que policiar isso, cada um. Cada um tem que policiar isso na vida. Então, o cristão ele pode ser chamado de carnal, por isso, ou espiritual. Carnal, se o Espírito Santo não está agindo naquela vida. Então, tomou uma decisão, uma atitude, um momento do que está fazendo, está na parte da alma, que se chama carne, ou nas emoções, ou nos sentimentos, ou na própria vontade, ou no engano da doutrina, do que seja. Tá valendo isso? Não é bom você saber isso? Por isso que você tem que estudar para você saber, tá? Então, nós precisamos ver o que realmente é andar no Espírito, porque é Paulo que ensina. Veja Gálatas capítulo 5. Nós vamos voltar aqui outra vez, deixa marcado aí já, com papel, porque nós vamos voltar já aqui. Então, veja agora, Gálatas 5, versículo 16, como que Paulo diz isso aqui. Por isso que ele ficou 3 anos, Paulo, lá no deserto, na Arábia, com Jesus, orando muito em línguas, que ele foi lá batizado com o Espírito Santo, cheio.
que o próprio Jesus batizou ele com o Espírito Santo, e ele ficou orando em línguas, e ele teve revelação de todo o Novo Testamento, por isso que ele escreveu, porque ele era o homem da lei, da antiga aliança. Ele conhecia toda a lei, porque ele era um fariseu. Tá? Então, agora Jesus mostrou tudo para ele, que os profetas anunciaram o que Jesus viria fazer, e ele, então, viu a comparação da vida de Jesus, os ensinos de Jesus, com o Antigo Testamento que fechou. Então, ele pode explicar tudo. Ele é o único que ensina sobre a graça. Por isso que Paulo é importantíssimo ler as cartas dele. Até Pedro falou, olha, presta atenção em Paulo, no que ele está falando, porque a verdade é importante, só que é difícil entender muitas vezes. É difícil porque precisa do Espírito Santo. Então, Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, gente, isso aqui é básico, é preliminar, é a primeira lição. Não tem nada de você querer achar difícil. É a primeira lição para o crente que nasceu de novo. Esta é a primeira lição. Tá valendo? Então, vocês vão estudar em casa isso. Gálatas 5, versículo 16. E eu digo, porém, para vocês, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, se eu ando no Espírito, eu não vou seguir os desejos da carne. Isso daí está nos frutos do Espírito, que um deles é domínio próprio. Logo a seguir aqui, depois nós vamos ver isso. Então, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Eu não vou fazer isso porque eu já fui liberto, eu ando no Espírito. Eu não vou fazer o que minha carne quer. O desejo, eu. E eu. A carne é isso, faz tudo para si e de si. Sendo que não tem poder, é caído, está no pecado. Tá valendo? Então, por isso que o crente que não nasceu de novo só faz confusão. Depois não sabe por que não recebe as coisas de Deus, porque não sabe sair da carne e entrar no Espírito. Você tem que ler Bíblia, tem que orar em línguas, e a sua mente vai se abrindo, porque o Espírito Santo vai trazendo a revelação para você. Então ele diz, olha, é melhor você andar no Espírito, para não fazer o desejo da carne. Eu não vou orar em línguas, eu não. É isso aí, tua carne, ela luta com o teu Espírito. Tá? Ela não é salva, é bom você saber disso. Ela não está redimida, é bom você saber disso. Ela quer tirar Deus da sua vida, porque ela sempre foi o Deus da sua vida. E ela não aceita, que é o que nós acabamos de ler ali em Coríntios capítulo 2. Que o homem natural não aceita. Tá? Então, a mente natural não aceita as coisas de Deus. Vou orar, eu vou dormir. Não, mas você tem que falar, Espírito Santo, me dá força. Eu preciso orar em línguas. Você tem situação na sua vida, de vida ou morte, que você precisa vencer. Mas você está na carne, você não vai vencer. Já vai passar mais um ano, depois mais, vai ficar nisso e disso para pior. Porque você não vence a sua carne. Tá valendo? Então, você tem que passar tempo orando em línguas. Horas, você tem que passar tempo. Isso é religião. Bom, então você corta isso. Quando você não quer, você dá uma desculpa, né? Porque você viu que você não consegue. Por que você não consegue? Porque você está na carne mesmo. Porque se você orar em línguas, a sua vida vai mudar. Você tem que pegar os estudos, ficar estudando, anotando, lendo a Bíblia e orar em línguas, 2, 3 horas. Ou você pega um dia da semana e ora umas 5, 6 horas seguidas. Direto. E vai seguir no seu espírito o que ele está pondo para resolver a tua vida. Porque a solução vem do teu espírito. Tudo que você precisa está no seu espírito. Mas a tua carne tranca o seu espírito. E é você que tem que desbloquear isso aí. Só você. E você quer que Deus faça milagre, mas está dentro de você. Enquanto você não mudar, e a mudança é do jeito de Deus, como eu estou explicando aqui. Não é do seu jeito. Então, veja Romanos capítulo 7. Agora, então, veja aqui Paulo, como ele explica poderosamente essa situação. Romanos capítulo 7, nós vamos ver aqui no versículo 14. É uma luta da carne. Uma luta para vencer a carne. Você não luta para vencer a tua carne? Você vê que a bicha é forte. A bicha é
maligna, é do diabo, é caída. Como nós éramos antes de nascer de novo, nós éramos do diabo, de Satanás. Quem não aceitou Jesus não está salvo, é de Satanás, tem a natureza dele. E foi isso que Jesus falou em João, capítulo 4. Ele falou assim, olha, vocês têm como pai o diabo, a natureza de vocês é dessa. Que é o mentiroso desde o princípio. É isso aí, o seu pai é o diabo. Então veja que a nossa carne é uma luta. Paulo está ensinando que ele passou por isso. Você vai agora lutar, deixar o seu espírito crescer, dominar você e lutar, acabar com a tua carne. Ai, vou dormir. Então dorme, levanta, depois você fica acordado orando. Dá um tranco nela. Ela vai ter que entender que ela vai ter que se submeter. Quando você treinar a sua carne, a sua alma a se submeter ao seu espírito, a tua vida vai ficar outra vida. Porque nada vai dominar você e nem tirar você de Deus. Que é a tua carne que tira você de Deus. E você fica lá fazendo rezinha de religioso, novena, quarentena, trintena, quanta tena você quiser. E não vai resolver. Entendeu? Porque Deus precisa entrar nesse lugar que você bloqueou com o seu pecado. Ou seja, com a sua vida carnal. Você que está aí no meio, atrapalhando. Ai... Não, gente, pelo amor de Deus, eu não estou tacando pedra em ninguém. Estou dando uma explicação geral. Mas é isso que acontece. Peraí, eu tenho um problema que eu preciso resolver, eu não estou conseguindo. Então, vamos passar horas. Não, vou passar horas orando em línguas. Mas o diabo tem uma coisa que ele odeia, pior que tudo. Que você ora em línguas. Não, orar em línguas não. Olha, fica lendo a Bíblia um pouco. Você não vai entender mesmo, não vai nem fazer efeito, porque a hora que você lê a Bíblia, você já foi em todos os lugares do mundo. Você já fez tudo, então não valeu nada aquela leitura. Tá? Então não vai resolver. Mas se você começar a insistir em orar em línguas, em orar em línguas, em orar em línguas, você vai começar a pôr toda a sua atenção em Deus. Aí que vai começar a mudança da sua vida. Tá? Porque você vai se apartar do mundo brincando. Porque você vai enxergar, você vai viver Deus. A própria vida de Jesus, do Deus que desceu para morar nas trevas. Para mostrar que jeito que anda aqui. Jesus. Então, no versículo 14, Paulo, passando com esses problemas da carne, como que ele vai vencer? Porque com o poder dele ele não estava conseguindo. Você já viu que com o seu poder você não conseguiu, né? Propósito, é toda segunda. Domingo não, né, gente? Ai, domingo, preguiça, hoje não, tá? Até achei que ia ser domingo, mas não, vamos descartar essa daí. Mas segunda, se Deus quiser. Se Deus, acho que Deus não está querendo, não. Então, segunda não dá, vamos passar para quinta, não vem nunca. Então, nós temos um problema que é a nossa carne. E é este o problema da nossa vida, é só esse. Quando você vencer a sua carne, você vai vencer os problemas da sua vida. Então tá aí, a solução é essa. Ou você vive aí se arrastando até o fim, quando Deus te chamar, ou se Jesus chegar logo, tudo bem, não sabemos. Ou você se entrega e vai ver a solução do seu problema logo. Não é o máximo? Então, minha gente... Ai, vamos reunir umas 4, 5 pessoas. Eu até estou incentivando a não fazer isso não, tá? Porque você vai ficar olhando que jeito que o outro está orando, depois vai inventar tomar um café, vai sair uma conversinha no meio da história ali. Não tem a ver. Você que tem que se enfrentar aí. Porque o problema é você. Uhul! Deus é maravilhoso. Eu luto com a minha carne direto. Eu não dou um brecha para ela, não, viu? Tem essa não. Não tem essa. Acaba lá, a gente tá tomando café com o Fernando todo dia. Bom, vamos. Que ele tem que... Eu falei, vamos, que eu tenho que... Você vai dormir um pouco? Ele olha para mim e fala assim, não vou. Mas nem um pouquinho, Ana Maria me... Não vou. Porque se vem, eu já vou espantando. Eu vou ter que optar que hora que eu vou dormir. Se eu ficar dormindo agora, eu vou ficar acordado depois. Porque eu não dou chance. Tá? Então, você que tem que dominar isso na tua vida. Porque você não está aguentando o peso da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela tem um peso de glória.
Não é peso de pecado. O pecado está na tua alma, na carne. E quando o peso de glória vem, você não aguenta, não dá. Você morre, você está vendo? Por isso que você não pode, a gente não pode ver Jesus com essa carne. Ela não vai ser santificada porque ela não está redimida. Ela vai ser renovada pela palavra de Deus e transformada. Para você poder viver aqui na terra com Deus. Com o próprio Jesus Cristo. É outra história essa, né, gente? Puxa, eu não sabia, mas que glória a Deus que chegou o dia, hein? Você saber? Então, veja o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Amém? É lógico que a lei que Deus deu é espiritual, porque ninguém conseguiu praticar. Porque andava na carne, quem que praticou? Ninguém. Pecava todo dia, tinha que ir lá com o sacerdote oferecer sacrifício. Certo? Então, entendeu agora? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui. Eu sou carnal, olha, a luta. Eu não consigo andar na lei. Porque eu sou vendido ao pecado, com essa escravidão da carne. Porque nem mesmo, 15, compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ai, gente, eu adoraria sentar lá agora e orar assim, nem sentir o peso da minha carne e ficar contemplando esse Deus, ficar noutra, em êxtase. É isso aqui. Eu não quero isso, mas eu já tentei, gente. Eu marquei no relógio, marquei no calendário, arrumei o local, eu até decidi, mas eu não consegui. Estou falando sozinha aqui comigo? Não. Então ele diz no 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei até é boa, porque o propósito dela é maravilhoso, mas eu não consigo fazer o que ela fala. Então ela é boa mesmo. Eu é que não consigo. Ele está vendo, ele está enxergando que ele nasceu de novo e que ele tem um problema, que é a carne, o próprio Paulo. Por isso que ele ficou lá, sozinho, no deserto, orando em línguas. E depois ele disse, olha, eu oro em línguas mais que todo mundo. Tem que orar em línguas. Se eu não orasse em línguas, eu já tinha fechado a igreja. Não dá, né, gente? Para ensinar essas coisas aqui. Eu mesmo já tinha parado de andar nisso. Então é isso aí. Então, gente, o que acontece? É nesse ponto que muitos cristãos têm que vencer na vida o pecado, o hábito, o vício, sabe? O próprio poder. Cristãos são quem? Todos nós aqui. Muitos cristãos têm que vencer isso. O hábito, o vício, o pecado, o próprio poder, que cada pessoa tem o seu poder próprio, mas esse poder próprio põe na cruz. Não dá para andar. Isso aí é na carne que você usa o seu poder próprio. Eu posso, é o eu. Jesus veio para acabar com esse eu próprio. Se você quiser me seguir, Jesus falou, isso, esse é meu discípulo, negue-se a si mesmo. Não é com o seu poder que você anda comigo, Jesus quis dizer. Nem bem que não tem. E isso está distorcido dentro do corpo de Cristo, porque as pessoas estão fazendo as coisas com o próprio poder, com a própria força. A vida em si delas é com a força delas. Tem gente que recebeu o dom de Deus, o Benihim está sempre pregando isso por aí. Que a pessoa recebe o poder, o dom, vai lá, tem multidão, porque tem dom de cura, tem dom de profecia, tem dom de tudo e tal. Chega lá no mundo, na frente daquela multidão, o Espírito Santo vem e age com aquele dom que Deus deu. Mas quando aquilo acaba, a pessoa não tem a presença de Deus na vida dela. Está prejudicado, hein? Pode perder até a vida. A vida quer dizer o Espírito. Vocês estão me acompanhando? Está valendo isso? Vocês estão sintonizando? Está no lugar certo isso que vocês estão se enxergando? É o que você tem que tomar. Gente, porque obra. Quando Jesus falou, e vocês farão obras maiores que eu. Não, obra, gente, não é construir uma igreja, não é vir aqui falar alguma coisa, fazer isso, com a tua força. Não é isso. Obra não resolve o seu problema.
Tá todo mundo caído, sofrendo, triste e tal. E, sabe assim, vestido de algo que parece que ilumina. Que eles põem uma luzinha por baixo, fingindo para os outros. É isso que está acontecendo com os cristãos. Porque ninguém sabe falar que jeito que vai sair daquilo. Ninguém sabe. Porque ninguém busca Deus, estão na carne. Para escutar conversa fiada, gente, melhor você ficar orando em línguas bastante. Em casa e lendo a Bíblia. Então, o Paulo aqui está dando o próprio testemunho dele, da luta que ele tem com a carne dele. Eu não faço o bem que eu quero. Eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Seguindo o próprio poder, eu faço do jeito que ele fazia antes de nascer de novo, com o poderzão que ele tinha. Mas não é esse o caso. Então, vamos continuar. No 18. Não, no 17. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Amém? O pecado está na carne, na alma. Você tem que mudar. Não adianta você ficar fazendo obras. Eu quero ajudar as pessoas. Ai, mas tudo que eu quero. Então tá, eu ajudei uma pessoa e Deus saiu de mim, agiu naquela pessoa. Mas eu mesmo não estou sendo ajudado por Deus. Porque eu não passo tempo com Ele. Eu não busco a transformação da minha própria vida. Então eu não tenho ganho nenhum. Não é porque eu estou servindo as pessoas que eu estou agora sendo servida por Deus. Nem pense. Eu sou servida por Deus quando eu morro para mim mesmo e entro na presença dEle e me submeto a Ele. É outra coisa. Você entende isso. Você nasceu de novo. Isso é o cristianismo. Isso é ser cristão. Todo mundo já quer abrir uma igreja, abre uma porta aqui, uma porta ali, ou dentro de casa. Ótimo. Mas tem que viver. O que você vai passar para as pessoas que chegam lá morrendo, cheias de problemas? Tem que apresentar Jesus vivo e ensinar que jeito que aquela pessoa vai sair daquilo. No 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem até está em mim, não porém o efetuá-lo. Mas o bem está onde, querido? No teu espírito. Na tua carne, não. Porque ela é traiçoeira, falsa. A carne é isso. O que é a carne? É o intelecto, a mente, a minha vontade própria, as minhas emoções, os meus sentimentos. Esses são os atributos da carne, da alma. Ela é traiçoeira, porque ela não está redimida. Tudo que ela fizer é por interesse próprio. Não é pelo amor ágape. Só se ela for transformada. Só se ela está crucificada, submissa a Deus. Se não faz, para receber o pagamento que Deus vai dar. O amor não deve nada, não está escrito que o amor não deve nada? E nem cobra. Amor. Isso é maravilhoso. Merece, não faço mais nada. Casamento é assim, né? Vai bem até um ponto, depois... Não merece, não faço mais nada. Vai orar para você ver o que Deus vai falar. Vai correndo, vai servir sim. Vai servir. Se você quiser que eu te sirva, você vai servir. Ô, gente, o primeiro lugar que você tem que ser transformado é na sua casa. Porque você tem que amar as pessoas da sua casa. Porque aqui é rapidinho, um olha para o outro, dá um beijinho, tchau. Esconde o caráter e vai embora. Agora, eu quero ver em casa. Porque Deus vai começar a falar com você o que você tem que fazer. Porque é dentro do amor dele. Uma vez que você faz, o amor dele flui. Igual a água sai da torneira quando tem água na caixa, no cano. Tá? Vocês estão acompanhando? Se você não mudar, olha a transformação. Porque Paulo não amava ninguém, não. Ele matava. Ele era fariseu, ele andava na religião, ele não conhecia Deus coisa nenhuma, porque ele era um homem carnal, não tinha nascido de novo. Tá? Vocês estão me acompanhando? Amém. Então eu quero fazer as coisas, mas não consigo fazer de jeito nenhum. Daí 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Isso eu faço. Eu até queria ser mais assim, mas eu não consigo. Quando eu vejo...
Quando eu vejo, então, você está muito em cima do... Você já está com o pé no precipício, meu. Quando você viu, é o buraco. Você não tem alicerce bom. Então não dá para frear, porque quando pôs o pé era o buraco, caiu. Ai, mas eu queria. Você não sabe disso? Puxa vida, eu mesmo caí no meu laço. Achei que eu já tinha vencido isso. Mas não estava 100% vencido. Eita, eu. Viu? Esse que é o eu. Tá valendo? Tem que vencer. Você tem que vencer o seu eu. Você vai ser bem abençoado por Deus. Aí no 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Eu, pecado. Mas não faz o bem. Nem está amando. Como é que é? Eu até nem queria fazer isso, mas eu fiz. Não, mas quer dizer, é o pecado. Quer dizer, eu tenho pecado. E nem estou sabendo. Mas eu sou ótima, gente, sou tão boa. Eu ajudo todo mundo. Ajuda com paulada e cacetada. E com cobrança. Porque você vai ter que pagar o que eu estou fazendo com você. Filho ingrato, me matei para te criar. Fiz de tudo, te dei tudo. Já escutou essas conversas? E olha o que eu recebo. Olha o que... Você nunca amou ninguém, nem você, nem tua família, nem teu filho, nem ninguém. Ingrato é você. Deus vai ter que te mostrar isso. Mas Ele mostra com amor. Ele mostra com amor. Porque quando você receber esse amor de Deus, olha, você não precisa me dar nada, porque eu sempre te amei. E ainda vou continuar te amando e dando o que eu tenho para você, que é Cristo Jesus. Por isso que eu vou te tratar com amor. Por isso que as famílias estão degringoladas. Por isso. Trabalhei que nem um camelo. Um escravo, te passei tudo, te dei agora, o que você está fazendo para mim? Nem me telefona, nem me dá um alô, nem me convida. E ainda vem ver se eu tenho algum dinheiro para te dar, já te dei tudo, chega. É um discurso que é a mesma tecla. A sinfonia já está com todas as notas iguais. É isso aí que é carne. Pois fica amargurado, sentado lá no canto, chorando, cheio de diabo. É o pecado. Se você não ficar na presença de Deus, isso não vai sair de você. Te criei com tanto amor. Amor, gente. Amor de onça, né, acho. Sabe como que é? Dá umas mordidas e umas unhadas, de repente. Não é amor. Amor é ensinar tudo. É vencer tudo. Corrigir. E não faz mal se levar uma pancada, pode levar duas, vai amar com amor ágape, perdoar, ensinar o que é certo e o que é errado. Tá valendo, gente? Isso é evangelho, é isso que tem que ser pregado dentro das igrejas, é isso que está faltando, tem que mudar o caráter, e tem jeito, é você com Deus, no seu dia a dia. Tua vida vai mudar, não interessa quem fez, quem não fez, não tem importância. Meu pai nunca fez nada para mim, minha mãe, Deus que me livre. Nem quero saber. Ai, mas que horror, tem que... Quando você é transformado pelo jeito de Deus, você na presença dele, recebendo o amor dele, você, ai, coitado, meu pai e minha mãe, eles não podiam mais fazer outra coisa. Eu só quero abençoar eles. Eles merecem o meu amor. É diferente. Você entende? É muito maravilhoso. Isso é vida de quem anda com Jesus. Não é de quem fica falando de Jesus. Está cheio de gente falando de Jesus e não anda com ele. Você tem que mudar o seu coração, vai buscar Deus. Onde você busca Deus? No seu coração, num lugar onde você vai ficar sozinho com ele. É isso que você está precisando. Tomou o rumo errado na vida? Porque ficou bagunçado, cheio disso tudo. Do eu, do eu, do eu. Agora, entrega esse eu para Jesus. Ele vai corrigir você no caminho dele, mostrando. Aí, no 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Então, a lei está aqui, porque a lei está falando para eu fazer isso, amar, perdoar. Não destruir a vida dos outros. Vocês estão me acompanhando? Para eu ser assim, ter
essa condição de Deus no meu espírito, mudar o meu jeito, buscar esse Deus de todo o meu coração, não perder tempo. Então eu descobri que tem uma lei em mim que a carne não pode cumprir, nunca cumpriu. No Antigo Testamento, alguém cumpriu? Nunca pôde. E agora a tua carne está conseguindo? Não, é só no espírito que você vai conseguir cumprir a lei de Deus. Por isso que você vai viver agora uma vida espiritual. Você vai se tornar espiritual porque você tem um espírito nascido de novo. Vai buscar esse Deus. Olha, fala com ele do jeito quando você nasceu de novo. Igual criança. Busca esse Jesus, esse fogo do Espírito, esse amor. Lembra daquele dia, daquele amor que você recebeu quando você foi salvo. Senhor, eu te amo. O meu amor por você é o mesmo, eu me entrego agora. Ora em línguas, adora esse Deus, faz estudos na Bíblia. E vai deixando ele mudar o seu coração. Essa é a oração que muda você. Que é buscar Deus. Oração é isso. Não é ficar blá, 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 blá. Tá? Então Paulo está dizendo que ele tenta por tudo ficar livre dele mesmo e não consegue, porque com o poder dele ele não consegue, e nem você. Você consegue 2 dias, depois você para, porque você quer fazer com o seu poder, você está fazendo errado. Tem que ser com o seu espírito, você tem que se encontrar com esse Deus para você ter prazer na hora da busca, para você encontrá-lo, para ele ser maior do que você, do que os seus problemas, do que a sua própria necessidade. Você vai encontrar com o amor verdadeiro, com o Deus da vida. É o máximo. Quando você for orar isso, vai começar a mudar o tom da tua oração. Porque faz isso, Deus faz aquilo, o Senhor está dentro. Acabou, você está na pior. Nem Deus nunca nem apareceu lá, porque isso daí não chama Deus, não. Isso afasta Deus. Porque isso é conversa de diabo. Coisa de carne, não é oração. Oração é buscar Deus. A glória dele, a presença dele. Se deleitar com ele. Olha que demais. É maravilhoso isso. Mas então, peraí. Então ele diz no 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Claro, eu quero viver na lei. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, está vendo? Por outro lado, eu vejo uma lei aqui que eu não consigo vencer, que é a lei que está na minha carne, que é o pecado. Acaba comigo. Eu quero ir, mas tem uma coisa que me puxa. Ah, não vou não. Ih, não vou. Gente, não pode ter isso não, hein? Quem quer Jesus não pode ter isso não. Não pode ir pondo outras coisas no lugar de Jesus. Você tem que ter o momento certo, porque se você não criar uma disciplina, você nunca vai ter a liberdade de estar na presença dele, porque é com disciplina. Porque se quando você fez, sei lá quantos anos que você foi para a escola, e aí a sua mãe, olha, você vai, a escola é ali, você vai se você quer. É para você chegar lá 8 horas. Tá, filhinho? Ah, eu não vou. O que ele ia fazer? Não vou. Ah, não vai? Tá bom. Depois, eu não vou, não. Ah, então não vai. Disciplina. Aqui não tem, não vai ou vai. É todo dia, 8 horas na porta da escola. Pode tratar de levantar às 7. E se é longe, levanta às 6. É bebê, não interessa. É disciplina e vai acostumar quando for velho, vai estar acostumado. Então, se você não acostumar a se encontrar com Deus, um dia de tarde, outro dia você saiu, foi com não sei quem, outro dia você foi fazer outra coisa, outro dia você nem quis fazer nada, você nunca vai andar com Deus. Eu estou cansado. Isso, então, fica aí. Com o teu poder que não resolve a sua vida. Está valendo? É isso que o Paulo está falando. Eu já tentei de tudo. Você tem que buscar uma disciplina e tem que ser aquilo. Naquele horário, todo santo dia, até o fim. Aquilo vai tornar vida, não vai ser mais, não precisa mais da disciplina, porque já criou isso em você, já faz parte e você vai maneiro. Ninguém vai te atrapalhar mais, nunca na vida, tá bom? Aí no 23, no 24. Aí, bom, depois disso tudo que ele descreve aqui, o que nós falamos, olha, o que nos resta? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Puxa vida, que horror!
A resposta está no 25. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, não, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então, quando a minha mente está renovada, eu sou de Deus. Quando a minha mente foi renovada e transformada pela lei, pela palavra, eu sou de Deus. Mas, segundo a carne, eu vivo no pecado. Se eu não usar a lei de Deus agora para transformar a minha mente, o meu sentimento, a minha vontade, o meu intelecto, as minhas emoções, eu não vou ficar livre dela, da minha carne. Está valendo? Ai, estou desanimada. Ai, fulano, traz um copo d'água. Eu não aguento nem levantar meu braço. Olha, que inerte. Pessoa sem Deus é inerte. Sem fruto de vida. Não faz nada, poxa. Não quer saber se vai, sabe, amanhecer ou não. Eu não quero, não faço nada. Minha cama eu nem arrumo. Porque eu adoro lixo. Porcaria, coisa podre. Porque sou só eu mesmo, ninguém está vendo e eu com isso. Eu já ensinei sobre isso aí. O que está escondido aí na tua vida, no teu caráter? Enquanto isso aí, atrapalha o seu andamento com Deus. Você não quer ser nada, você não quer fazer nada. Que se dane, larga para os outros. Não tem nada a ver, não é assim não. Faz até o que os outros não fazem, para ficar tudo ok. Está valendo isso, gente? Já põe rumo na tua vida, que é o que está faltando. Está sem disciplina, ó. Eu não vou na escola, eu não vou para... Hoje eu não vou trabalhar. Está vendo hoje que os jovens são vagal? Ai, gente, olha, tá frio, né? Ai, não vou, viu? Não vou, não. Depois conta uma mentira lá, pim, 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 com aquela porcaria. Pim, 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 que não deu, pim, 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 pim. Tudo mentira. Aí o patrão ficou lá desarmado porque precisava da pessoa naquele lugar, naquela hora. Ninguém tem responsabilidade. Nem o patrão tem responsabilidade. Era importante ele estar lá para uma decisão, para uma coisa, mas deu preguiça. Ah, não, hoje eu vou tirar um dia off. Off do quê, meu? Você já está off há muito tempo. Tua vida está off. Os teus negócios vão por água abaixo já, já. Aliás, já está bem lá no baixo já. Vocês estão acompanhando? Uma pessoa sem Deus não está com nada. Glória, 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 aleluia. Se eu não tivesse Jesus, eu ia poder falar isso? Não. Senhor da glória. Eu tinha uma carne fraca, eu não quero fazer nada. Eu dei exemplo meu mesmo. Mas, gente, Deus deu um jeito na minha vida. Eu estou com 72 anos. Eu falei para o Fernando um dia, acho que eu estou com 73, né? Ele falou, não é 2 ainda. Bom, sei lá, eu estou com 80, não sei. A força de Deus é maior do que quando eu tinha 30, 40. Porque meu espírito está vivo para Deus. A minha carne está submissa a Deus. Eu não deixo a minha carne dominar os meus pensamentos, o pecado agir nos meus pensamentos, contra a minha própria vida. Porque eu assumi um compromisso com Cristo Jesus, para eu poder vir aqui falar do Evangelho para você e levantar você de onde você está. Porque só Jesus pode arrumar a tua vida, só Ele tem o poder. Quando você seguir isso aqui, e já está feito, já tem vitória, está no seu espírito, levanta. Levanta, tu que dormes, e anda na luz de Cristo Jesus. Desperta, não fica aí adormecido, como se, ai, Deus que sabe. Ele não sabe não vem com essa, isso é religião. Não é cômodo isso, a religião é uma mentirosa. É um demônio safado. Ah, está na mão de Deus, coisa alguma. Você que tem que estar fazendo o que a palavra de Deus diz que você tem que fazer. A sua obrigação é você que tem que fazer. Você não tem que ser peso para ninguém. Você já imaginou agora meu marido chega em casa e a velha está lá, toda descabelada, arrastando o pé. Ai, velho, eu não aguento mais, é melhor morrer. Ai, o homem fala, acho que é mesmo, essa vida está ruim. Ai, gente, o que é isso? Pelo amor de Deus. Pessoa que não tem vida, fica esperando a morte,
Fica lá amaldiçoando a própria vida. Você tem que largar a mão de amaldiçoar. Eu queria morrer, queria coisa nenhuma. Você lá está bem para ir embora? Você está com o passe já abençoado para entrar lá? Ou como é que está essa situação aí? Larga a mão de se amaldiçoar. Isso é coisa demoníaca, que quer sugar a tua vida, acabar com você, para você não viver a glória de Deus na sua vida. Ser uma pessoa atuante na vida, para ajudar as pessoas, para sair de você o amor, o poder de Deus, para resgatar alguém que está no inferno. A igreja está adormecida, não tem ninguém pregando evangelho, coisa nenhuma. Então tudo aí sentadão na igreja, em todo lugar, ninguém faz nada. Do jeito que Deus quer, isso que eu quero dizer. Do jeito que Deus quer, andar nesse nível aqui. Agora veja então, que Jesus é a resposta, graças a Deus, porque Jesus tem jeito, acabou, pronto, final. Ponto final, tem jeito, é Jesus Cristo. Aí ele dá aqui então a resposta no capítulo 8, versículo 1. A primeira coisa que ele descobriu, Paulo, é que quando ele tirou os olhos dele mesmo e ele colocou os olhos em Jesus, foi isso aqui, ele viu isso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha aqui, não há condenação para você. Por isso que nós precisamos dele. Na nossa fraqueza, ele é a nossa força. Eu começo a louvar, eu começo a adorar a Deus, eu tenho força. É óbvio que tem dia que vem um ataque, alguma coisa, emoção, não sei, dá uma fraqueza, mas isso tem que durar pouco e sair, cair fora. Você reage porque você tem o seu espírito atuante e manda embora. Ninguém é superstar. Deus é o Senhor Jesus, só Ele é a força e o poder. Por isso que na nossa fraqueza Ele é a força. Eu começo a adorar, eu começo a louvar, eu começo a estudar, começo a ler Bíblia, começo a orar em línguas. Aquilo passou 1 hora, 2, eu nem sei o que eu estava. Estou ótima. Não quero saber se está com isso, se está com aquilo, não sei. Eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer todo dia. Não tem esse negócio de dia off. Para mim não tem dia off. Dia off com Deus. E se Deus tirar um off, hein? Que diz que se ele tirar os olhos de cima de mim, ó, eu caio morta. Então não tem, minha gente. Mas tudo bem, se aconteceu um dia que aconteceu um programa, alguma coisa, 1000 atividades naquele dia, tudo bem, gente. Isso mas não é uma sequência de muito tempo que você fica aí sem Deus, ok? Então, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para andar no Espírito, isso é capítulo 8, versículo 1. Para andar no Espírito, você tem que estar com os olhos em Jesus, que é o versículo 25 de Romanos 7. Graças a Deus por Cristo Jesus, ó Senhor. Quando ele pôs os olhos em Jesus, ele enxergou que já não há condenação para este mal. Ele tirou agora os olhos dele, o poder dele para ele, e ele foi buscar o poder de Cristo Jesus. Então ele começa a glorificar Deus, ele começa a entrar no que Deus é, para ele ser liberto, para ele ficar cheio do poder de Deus, tá?